Eu tenho uma palavra tremenda para você. Palavra poderosa de Deus para o seu espírito, para o seu coração. Melhor mensagem, na verdade é a segunda melhor mensagem que eu já preguei aqui. Que eu preguei hoje pela manhã, né? Então é a segunda melhor mensagem que eu já preguei. Eu quero falar sobre o rio de Deus. Quero falar sobre como ser cheio do Espírito Santo. Jesus Cristo, depois que Ele ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia Sagrada diz que Ele andou 40 dias sobre a terra. Sabia disso? E depois que Jesus ressuscitou, Ele permaneceu aqui por 40 dias. Corpo glorificado, Ele entrava nos lugares, mesmo as portas estando fechadas. Ele comia com os discípulos, Ele conversava com os discípulos. E no último instante, antes dele ser assunto aos céus, no último minuto, Ele disse para os seus discípulos as seguintes palavras. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Esperem a promessa de meu Pai. E que promessa era esta? A vinda, a dádiva do Espírito Santo de Deus. Queridos, Jesus ficou aproximadamente 3 anos com seus discípulos, 24 horas por dia. Imagina se você ficasse com alguém 8 horas por dia. Quantos anos você precisaria para cumprir a mesma carga horária de Jesus com os discípulos? Quantos? 9 anos. Jesus ficou 3 anos, 24 horas por dia. Se você ficasse com alguém 8 horas por dia, quanto tempo precisaria? 9 anos. Você imagina? 9 anos com uma pessoa, 8 horas todos os dias, para você passar a mesma carga horária que Jesus passou para os discípulos. Mesmo assim, Ele disse: não façam nada. Literalmente, não movam uma palha sequer, sem antes vocês estarem cheios do Espírito Santo. Vocês precisam do Espírito Santo para vocês realizarem tudo o que vocês intentarem. Tudo o que vocês intentarem. Quando você caminha no Espírito Santo, tudo que você faz dá certo. Quando você decide pela sua alma, você erra mais de 80%. Misericórdia. Quando você toma a decisão, cheio do Espírito, baseado no Espírito Santo, você acerta. A Bíblia diz que a inclinação do Espírito é vida. Quando você toma as decisões baseado na sua alma, a alma é formada por mente, vontade e emoções. Baseado na sua experiência, no seu intelecto, nas suas emoções, você erra. Quase sempre erra. Por isso eu quero falar com você hoje sobre como é que você pode se encher do Espírito Santo. Você tem interesse nesse assunto? Vamos ler, por gentileza. Vamos ler o texto de Efésios capítulo 5, 18 a 21. Efésios 5, 18 a 21. Não se embriaguem com vinho. Posso ouvir um amém? Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, à dissolução, à confusão. Mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Enchem-se do Espírito Santo, falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Aleluia, 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 aleluia.
Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Ao contrário do que muitas pessoas entendem esse texto não está falando se você pode beber ou se você não pode beber. Esse texto não está falando sobre isso. Esse texto está falando sobre controle. Diga comigo, controle. Ele está dizendo, não estejam vocês debaixo do controle do álcool, estejam vocês debaixo do controle do Espírito Santo. É isso que esse texto está falando. Não se embriaguem com vinho. Não estejam debaixo do controle do álcool. Isso leva à libertinagem, à dissolução, à confusão, à encrenca. Mas, assim como o álcool leva você a uma conduta, a um comportamento, a uma atitude quando você está debaixo do controle dele, da mesma forma, você precisa estar debaixo do controle do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E ele diz, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Como é que eu me encho do Espírito Santo, Pio? Pergunta para mim como. Olha o versículo 19. Olha o versículo 19. Falando, diga comigo, falando. Falando entre si com salmos e hinos e cânticos espirituais. Cantando e louvando de coração ao Senhor. Diga comigo, cantando. Olha o próximo verso. Dando graças constantemente a Deus. Diga comigo, dando graças. Olha o próximo verso, 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Diga comigo, sujeitando. Como é que eu me encho do Espírito Santo? Falando, cantando, dando graças e sujeitando. Aleluia. Vamos embora? Pronto, já aprenderam. A lição já foi dada. A palavra falar aqui no grego, laleo, significa emitir um som com a sua voz, articular palavras. A palavra cantar, ado no grego, dar louvor a alguém, cantar. A palavra dar graça significa agradecer, sentir gratidão, ser grato. E a palavra sujeitar, no grego, significa submeter, aceitar a admoestação, aceitar o conselho, obedecer, estar sujeito. Falando. Falar aqui não é falar com outra pessoa, não é conversar, senão as mulheres estariam derramando o Espírito Santo pelos poros. É verdade, aleluia. Mas sabe, eu estou descobrindo algumas coisas que os homens também falam muito, viu? Impressionante. 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 Falar aqui não é falar com outra pessoa, é falar consigo mesmo. Sim, é falar com você mesmo. Enquanto você anda, você fala. Enquanto você está correndo na esteira, você fala com você. Enquanto você está dirigindo o seu carro, você fala. Enquanto você está descansando, você fala consigo mesmo. Fala o que, Pio? Salmos, hinos, cânticos espirituais. Por exemplo, o Salmo 27 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. E você está andando, você está dirigindo o seu carro. E aí você diz, no Salmo 28, versículo 6, bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força, Ele é o meu escudo, nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com meu cântico lhe darei graças. Olha o que diz o Salmo 63, 2-8. Quero contemplar-te no santuário, e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor, ó Deus, o teu amor é melhor que a vida. Enquanto você está dirigindo, você diz,
por isso os meus lábios te exultarão, Senhor. Enquanto eu viver, você está correndo lá na esteira fazendo ginástica. Senhor, enquanto eu viver, eu te bendirei. E em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará, Senhor. Quando me deito, lembro-me de ti, Senhor. Penso em ti quando eu acordo de madrugada, ao invés de ficar pensando em problemas, em dificuldades, em lutas, o que eu vou dizer para ele, o que eu vou dizer para ela, o que eu vou escrever no Facebook para combater essa agressão que eu estou sofrendo, ao invés de, eu fico pensando em ti, Senhor. Em ti, Senhor, eu penso, aleluia, porque és a minha ajuda. Tu és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti. A tua mão direita me sustém. Aleluia. Como é que eu me encho do Espírito? Falando os salmos. De repente você está caminhando e você está falando, alguém diz, o que foi que você disse? Não, eu não estou falando com você, eu estou me enchendo do Espírito. Eu não entendi o que você está resmungando aí, o que está falando, balbuciando. Não, eu estou me enchendo do Espírito. Olha o que diz o Salmo 1. O Salmo 1 diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei, na vontade do Senhor, e nessa vontade ele medita de dia e de noite. Aí você está caminhando, você está dirigindo, você está em algum lugar, está numa fila, está esperando alguém, você diz, eu sou como árvore plantada à beira de águas correntes. Eu dou fruto no tempo certo e as minhas folhas não murcham. Tudo que eu faço prospera. Aleluia. E de repente você está dando risada, a pessoa diz, o que é engraçado? Do que você está rindo? Não, é o seguinte, eu estou me enchendo do Espírito Santo. Eu estou me enchendo do Espírito Santo. A palavra de Deus diz, falando, olha o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 13, tudo eu posso naquele que me fortalece. Aleluia. Falando. Salmos, hinos, cânticos espirituais. Sabe o que são cânticos espirituais? Quando você canta em línguas estranhas. Todos nós que temos Cristo Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita no nosso espírito. E se você quiser, qualquer pessoa, você pode falar em línguas estranhas. Diga amém. Não só falar em línguas estranhas, mas cantar também. Cânticos espirituais. Cânticos espirituais. Você está dirigindo. Pastor, eu passei perto de você estava falando sozinho no carro. Eu estava cantando no Espírito. Eu estava me enchendo do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo como? Falando hinos e cânticos espirituais. O próprio texto diz, próximo passo, a próxima atitude que eu e você tomamos é cantando e louvando de coração ao Senhor. Cantando e louvando de coração ao Senhor. O sepulcro está vazio, o túmulo está vazio, o meu Senhor ressuscitou. Se alguém perguntar para você, o que você está cantarolando? Você diz, não, é que eu estou me enchendo do Espírito. Você está lá fazendo o almoço com a sua família. Ah, mamãe está alegre. O que está acontecendo, mamãe? Eu estou me enchendo do Espírito. Eu estou me enchendo do Espírito. Ah, não estou entendendo o que você está cantando. Eu estou louvando no meu coração. É uma melodia que está lá no meu coração.
Aleluia. Aleluia. Cante, louve no seu coração. Continue a encher-se do Espírito Santo, falando em salmos e cantando de coração ao Senhor. Você continuamente está se enchendo do Espírito Santo de Deus, aleluia. Cantando ao Senhor, louvando a Ele. Cantando ao Senhor. Tua é a glória para sempre, amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre, amém. O que vocês estão fazendo? Nós estamos nos enchendo do Espírito Santo. É a glória para sempre, amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre, amém. Diga que o nome dele é santo. Diga para ele. Reino buscamos, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu.
Oh, ya, 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 ba, 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 so. Shenda, la, 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 ba, se. Oh, la, la, ba, 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 se. E não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando salmos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Como encher-se do Espírito Santo? Cantando. Oh, alababa, chacatarabababa. Aleluia. 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 Graças te damos, Senhor. Graças te damos, Senhor. Graças te damos, Senhor. Se assenta um pouquinho, por gentileza. Aleluia. E a palavra de Deus continua nos instruindo, dizendo, dando graças ao Senhor. Diga assim, obrigado, Senhor. Ah, Senhor, eu sou grato a Ti. Sou grato a Ti pela Sua bondade. Deus, muito obrigado pela igreja. Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Deus, muito obrigado pelo louvor, pela adoração. Deus, muito obrigado. Obrigado, Deus, pela minha vida. Obrigado, Deus, pelo meu trabalho, pelo meu emprego. Deus, obrigado pela minha família, pelo meu ministério. Obrigado, Senhor, dando graças ao Senhor. Senhor, obrigado por aqueles que me amam. Deus, eu sou muito grato a Ti, Senhor. Dar graças ao Senhor, falando salmos, cantando de coração ao Senhor, dando graças ao Senhor. Queridos, dar graças não é murmurar, não é se queixar, não é reclamar. Dar graças ao Senhor. Ah, Senhor, eu não entendo o que está acontecendo comigo. Eu não entendo por que essa luta, por que essa dificuldade. Não é. Não é se queixar. É dizer obrigado, Senhor. Deus, eu não estou entendendo, mas obrigado, Senhor. Dar graças ao Senhor, porque isto é bom, diz o salmista. Agradecer constantemente. O texto não diz, agradeça somente em situações favoráveis. Aqui o texto diz, constantemente. Não agradeça raramente, mas constantemente, em todas e quaisquer situações. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. Graças te dou, Senhor, em todo o tempo. Enquanto você está dizendo, Senhor, obrigado por isso, obrigado por aquilo, te dou graças por isso, te dou graças por aquilo. A pessoa diz, espera lá, você está passando por lutas, por dificuldades, e você está dizendo obrigado, Senhor? Sim. Por que você faz assim? Porque eu estou me enchendo do Espírito. Eu estou me enchendo do Espírito. Alguns cristãos chegam no culto, na celebração, quando está terminando o louvor. Aí você diz, mas por quê? Não, eu venho para a palavra. Hã? Eu venho para o momento da palavra. Mas a palavra, você recebe a palavra. Você é edificado na palavra. E no louvor você dá a Deus. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Dando graças ao Senhor.
servindo ao Senhor com alegria. E ainda existe uma quarta atitude aqui, ele diz, sujeitando-vos uns aos outros. Primeira atitude, falando. A segunda atitude, cantando. A terceira atitude, dando graças. A primeira atitude, falando. A segunda, cantando. A terceira, dando graças. E a quarta, sujeitando-vos. Sujeitar é um valor que eu e você precisamos carregar dentro de nós. É um valor. Eu carrego dentro de mim o valor sujeitar-me. Quando você é um cristão, e quando você descobre a importância da sujeição, a importância de sujeitar, você diz assim, eu posso aprender mais. Essa atitude, eu posso aprender mais, é uma sujeição. Tem pessoas que acham-se tão sábias que não aceitam nenhum tipo de ensinamento. Não. Não tem sujeição para aprender. Quando a sujeição é um valor dentro de nós, nós servimos mais. Servir é uma atitude de sujeição. Nós apoiamos mais. Nós concordamos mais. Esposa, quando você concorda mais, você está se sujeitando ao seu esposo. Só tem homem hoje aqui, não tem mulher aqui. E aí quando você está se sujeitando ao seu esposo, você está se enchendo do Espírito. Você está se enchendo do Espírito. Meu Deus, você colabora mais, você se importa mais. Quando você vem à casa do Senhor, quando você vem à igreja, tem os irmãos no grupo de serviço, todos voluntários, e eles dizem para você assim, por gentileza, por aqui, se você se sujeita, você segue a instrução que o grupo de serviço está lhe dando. Se não, ele diz, por gentileza, por aqui, você faz assim. E se a pessoa insiste, você sabe quem sou eu? Você sabe com quem você está falando? No estacionamento diz assim, irmão, por favor, estaciona aqui. Sem sujeição. Nós temos aqui na nossa igreja, no nosso templo, nós temos esse canto aqui embaixo e ali em cima reservado para os pais com crianças. Porque ali nós temos o berçário, ali nós temos um lugar para trocar fraldas. Todas as crianças que precisam trocar fralda, tem um fraldário. Tem fralda que a igreja oferta, que a igreja oferece de graça. Aí o grupo de serviço diz, papai, mamãe, você pode se sentar desse lado aqui, fica mais perto se você precisar ir amamentar o seu bebê, a sua criança, trocar a fralda. Aí coloca o pai e a mãe aqui no meio. O pai e a mãe se colocam aqui no meio. Pum. Aí a criança começa a chorar, aqui no meio. Aí o pai, então, a mãe tem que levantar. Sujeitem, tem um lugar específico para os pais. Aí o grupo de serviço existe, papai, mamãe, senta ali. Esta igreja não ama, aqui não é meu lugar. Sujeitando-vos. Nós dizemos, irmãos, por favor, não consuma alimento aqui no templo. Não consuma alimento. E aí, de vez em quando a gente encontra
um osso, uma ripa de costela desse tamanho debaixo da cadeira. Eu estou brincando, estou exagerando. Ok? Mas é impressionante. É latinha de refrigerante, é copo plástico, é garrafinha d'água, é pacote de bala de bolacha. Não consuma alimento aqui. O nosso culto, afinal de contas, ele é rapidinho, são só 4 horas. 1h30, 2 horas de reunião. E aí a gente chega aqui, pacote de bolacha esmagada no chão, tal, e imagina, eu vou na sua casa e faço essa lambança lá. Sujeitando-vos uns aos outros. Queridos, sujeição é uma atitude que está aqui dentro da gente. Você é um líder, você é um chefe na empresa, em algum lugar que você está, e você se dirige à pessoa, seu colaborador, e aí você se dirige ali com uma palavra áspera, ácida, seca. É o seguinte, se no seu coração, na sua voz, não houver submissão, porque não tem submissão no seu coração. Sujeição. O chefe pede para você uma tarefa, ele vira as costas, você entra na rede social, depois ele diz, e daí, está pronto? Não terminei ainda, não tive tempo ainda. Falta de sujeição, de submissão. Submissão não é fraqueza. É uma postura que permite o Espírito Santo encher você continuamente. Oramos por um período de tempo nos Estados Unidos. Eu estava estudando lá. E era um período de inverno, bastante frio. 10 abaixo de zero, o vento dava 15 abaixo de zero. E então, quando nós íamos para a escola, 15 para as 8 da manhã, 7h45 começava a aula, até às 3 horas da tarde. E nós tínhamos uma instrução na escola. Vocês que chegam antes, por gentileza, pare mais longe da porta. Porque pode ser que alguém se atrase, e essa pessoa, ao se atrasar, ela vai chegar e vai ter uma vaga para ela bem na porta da escola. Aí é mais fácil para ela entrar. Ela vai perder menos tempo. Aleluia. Você chegava antes, você parava longe, lá naquele estacionamento enorme, gelo. Às vezes tinha que andar pela grama para não escorregar. Gelo, liso. E a gente parava longe da porta, para deixar, se algum colega, se porventura se atrasou por alguma necessidade, ele sabia que podia chegar rapidinho na porta, parar e já entrar na escola. Submissão. Meu Deus. Enchei-vos do Espírito, falando, cantando, dando graças, sujeitando uns aos outros. Eu não concordo com essa palavra, eu vejo diferente, eu tenho um ponto de vista diferente, sujeitando-vos uns aos outros. Vocês estão aqui ainda? Sujeitar é ceder, é cooperar, é servir, é doar, é encher-se do Espírito. Ao meu dízimo eu dou onde eu quero. Mas a Bíblia diz, trazei o dízimo e as ofertas à casa do tesouro. Não, mas eu dou onde eu quero. Mas a Bíblia diz, trazei a casa do tesouro. Sujeição. Submissão. A sujeição é uma atitude que permite o Espírito Santo encher-me. Estar cheio do Espírito é estar pleno, abastecido, é ter em abundância. Essa semana nós aprendemos, durante a nossa agenda, muito sobre abundância.
Abundância é aquilo que você gasta sem limites, sem nenhum controle e nunca acaba. Abundância é aquilo que você gasta sem limites, sem nenhum tipo de controle e nunca acaba. Aí você tem abundância. Encher-se do Espírito, ter abundância do Espírito. Ele flui de você como rios de água viva. E nunca acaba. Por que nunca acaba? Porque, Pio, você está sempre alegre, feliz, sorridente, não importa as circunstâncias, porque nós temos aprendido a falar. Falando os salmos. Cantando no Espírito. Dando graças ao Senhor. Sujeitando-vos uns aos outros. O tema dessa nossa meditação é o rio de Deus. João capítulo 7, versículo 37 e 38 diz: no último dia, no grande dia da festa, a festa dos tabernáculos, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior manarão, fluirão rios de água viva. Olha o versículo 39. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. O texto está dizendo: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito Santo. Ele não está falando de um filetinho de água, de um corregozinho assim, diminuto, pequeno, quase secando. Não! Ele está falando que Ele quer que saia do seu interior um rio de águas vivas. O Espírito Santo como um rio de águas vivas. Pio, como que eu posso ter esse rio dentro de mim? Você precisa se encher do Espírito. Como? Falando os salmos, cantando no Espírito, dando graças, sujeitando uns aos outros. Esse rio aumenta, 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 aumenta. E onde você chegar, haverá aridez, dali a pouco tem a água manando, a água jorrando. Havia escassez, agora tem abundância. Havia morte, agora tem vida. Havia divisão, agora unidade. Havia intriga, agora há compaixão. Queridos, você, cheio do Santo Espírito, cheio do Espírito Santo, você pode mudar o ambiente onde você trabalha, você pode mudar o ambiente do seu prédio, do seu condomínio, você pode mudar o ambiente da empresa, você pode mudar o ambiente da escola, você pode mudar o seu bairro, a sua cidade, você pode mudar a sua nação. A história, a biografia de Kathryn Kuhlman diz que ela chegou num hotel para fazer o check-in. Ela ia ministrar numa conferência. Ela chegou no hotel, preenchendo a ficha. As pessoas do edifício, dos quartos, dos apartamentos do hotel, começaram a tremer, chacoalhar, cair no chão, confessar os seus pecados. Por quê? Porque essa mulher chegou para fazer o check-in no hotel. Ela pregou 2 noites em Tulsa, Oklahoma. Foi embora. As pessoas andando nas ruas batiam na porta das igrejas. Ei, tem alguém aí? Alguém entendia o que é? Eu não sei, eu tenho que entrar aqui. Eu preciso de Deus. Eu sou pecador. Porque essa mulher ficou 2 dias numa cidade. Mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. Como é que eu faço isso, apóstolo Paulo? Falando salmos. Falando salmos. Falando salmos. O que mais? Cantando no Espírito. Cante no Espírito. Pois teu é o poder. Teu é o domínio. Tu é a glória. Para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Cante no Espírito. Cante em línguas.
que mais? Dando graças ao Senhor. Deus, obrigado pelo dia. Deus, obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã. Deus, obrigado pela vida do meu pastor. Deus, obrigado pela vida do meu apacentador. Deus, obrigado, Senhor, obrigado. Que mais? Sujeitando-vos uns aos outros, sujeitando-vos uns aos outros. De repente, você chega num lugar, as pessoas olham para você, mudou o ambiente. Mudou o ambiente. Você não precisa ler sobre Finney, sobre Catherine Kuhlman, sobre Spurgeon, sobre tantos outros, Samuel Morris, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Isso é para você. Meu Deus. Vejamos a importância desse rio fluindo dentro de nós. Gênesis capítulo 2, versículos 10 a 15, diz assim: do Éden saiu um rio para regar o jardim, e depois se dividia em 4. Diga, um rio. Mais uma vez, um rio. E ele se dividia em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cuxi é Gion ou Guion. O terceiro braço desse rio, que corre do lado leste da Síria, é o Tigre. E o quarto é o rio Eufrates. Aleluia, aleluia. Versículo 15 diz: tomou, pois, Deus Jeová ao homem e pô-lo no jardim do Éden para cultivar a terra. O primeiro é Pison. Diga comigo, Pison. Pison significa aumento. Diga, aumento. O quarto braço desse rio é Gion. Diga, Gion. Gion significa irromper. Diga assim, irromper. O terceiro é Tigre, significa rápido. Tigre, diga. Rápido. O quarto é Eufrates. Diga, Eufrates. Significa frutífero. Esses nomes dos 4 braços do mesmo rio revelam o desejo de Deus para nós, os seus filhos. Jesus diz: se você crer em mim, do seu interior vai fluir um rio de águas vivas. E esse rio ele divide em 4 braços. Meu Deus. Falando entre vós, primeiro braço. Segundo braço, cantando. O terceiro braço, dando graças. O quarto braço, sujeitando-vos uns aos outros. Meu Deus. Quando ele estava fazendo o Éden, lá em Gênesis, ele estava pensando em você. Quando ele criou esse rio, para que esse rio flua do Éden, dividido em 4 braços, ele estava pensando em você. Deus quer que tenhamos aumento e não diminuição, irrompimento e não estagnação, rápido e não lento, frutífero e não estéril. No Salmo 46, versículo 4 diz assim: há um rio, cujos canais, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Queridos, olha o que esse texto está dizendo. Esse rio que flui de mim, de você, alegra a cidade de Deus. Uau! Meu Deus! Olha o versículo 5. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Oh, aleluia. Há um rio. Existe um rio. Isto é um fato, isto é assim. Existe um rio. Na sua origem o rio é apenas um, porque o Espírito Santo é um só. Há um só Espírito, diz a palavra. Mas ele se divide em 4. Em aumento, nunca em diminuição. Em rompimento, nunca estagnação.
rapidez, nunca frouxidão. Ele é frutífero, frutificação, nunca esterilidade. Há um rio. Fala de um rio dentre outros. Esse rio é distinto. Há um rio. Fala de um rio perene, ele não seca. Há um rio. Fala de um rio que não se submete às circunstâncias. Ele existe, ele é autoexistente, ele é vida. O rio gera benefícios imensos. Ele produz umidade, o que é essencial para produzir alimentos. Ele produz comida em si mesmo, na diversidade de peixes. O rio mostra uma direção, mostra um destino. O rio produz uma velocidade, um ritmo, uma continuidade nas suas correntes. O rio produz um fluxo, uma direção. Precisamos seguir esse fluxo do rio de Deus. O rio é fonte de vida, de alegria e de esperança. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Em um mundo tão árido, tão seco, tão sem vida, há um rio. Há um rio. Há um rio. E esse rio está dentro de cada um de nós. E precisamos fazer aumentar, jorrar ainda mais esse rio. Como o pio, falando em salmos, cantando no Espírito, dando graças e sujeitando-nos uns aos outros no temor do Senhor. Esse rio flui de dentro de cada cristão. Todos vocês que creram que Jesus Cristo morreu e foi crucificado, todos vocês que creem que Ele foi sepultado e ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, vocês já receberam a dádiva do Espírito Santo. Vamos permitir que esse rio flua e abençoe pessoas, cidades, nações, como nós dissemos. Existe dentro de você um rio. E aí onde você coloca a sua mão, produz aumento, produz crescimento. Pison, crescimento, aumento. Abundância. Quando o Espírito Santo começa a fluir, aumento, abundância, crescimento. Gion. Quando o Espírito Santo começa a fluir, existe alguma barreira, existe alguma muralha, existe algum impedimento, ele vem e rompe. Ele vem e rompe. Ah, minha empresa não consegue crescer, o meu negócio não consegue crescer, a minha vida familiar não consegue crescer, a minha vida espiritual não consegue crescer. Precisa de um rompimento, um breakthrough, rompimento. Terceiro é tigre, rápido. Queridos, tem muitas coisas que está lenta demais na sua vida. Está atrasado demais, está demorado demais. Precisa dessa característica desse rio tigre, rápido, veloz. A Bíblia diz que é plano de Deus que você viva dias enquanto você está plantando a safra, essa safra, você está colhendo aquela que você plantou. Quando você está colhendo aquela que você plantou, você já está semeando a próxima, e antes de você terminar de semear, você já está colhendo. Jesus disse: vocês dizem que faltam 4 meses para a colheita, eu porém vos digo, olhe, os campos já estão brancos, já chegou. Rapidez, rapidez. A quarta característica, frutífero, 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 frutífero. Você está recebendo? Frutífero. Pio, como é que eu me projeto, como é que eu me torno assim? Aumento, irrompimento, rapidez, frutífero, enchendo do Espírito. Como, Pio? Falando em salmos, cantando no Espírito, dando graças e sujeitando uns aos outros. Uau! Eu quero encerrar com Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder,
Qual foi o resultado? Ele andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Ele andou rápido. Ele só tinha 3 anos para implantar o reino de Deus. Por toda parte, ele irrompeu fronteiras, fazendo bem, frutífero, curando a todos, aumento. Esse rio fluindo do próprio Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. A unção do Espírito Santo sobre Jesus fez dele um grande rio, ao ponto dele dizer: se alguém tem sede, venha me beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aleluia. O mundo está sedento, árido, desértico. Está na hora de você, no seu oikos, no seu ciclo de relacionamento, dizer para as pessoas: eu tenho a solução para você. Eu tenho a solução para você. Depois que eu vi você, eu me lembrei, você estava ontem aqui. Como foi a sua noite? Maravilhosa. Maravilhosa. Transformação de Deus, o toque de Deus ontem na sua vida. Ele quer que esse rio flua de dentro de você. Não mais dor, não mais lágrima, não mais tristeza, não mais medo, não mais fracasso. Esse rio de Deus. Esse rio de Deus na sua vida. Essa abundância de Deus. Eu fiquei feliz quando você veio aqui à frente dizendo: eu quero esse Jesus para a minha vida. Quando você diz eu quero Jesus, está dizendo: eu quero esse rio. Eu vou beber desse rio que vai se multiplicar dentro de mim, como disse o próprio Senhor Jesus. Aleluia. Vamos ficar em pé, por gentileza?